Olá, galera. Vamos a mais uma aula de geografia com o professor Luiz. E dessa vez agora vamos fazer uma abordagem aí sobre o território brasileiro e suas características. O Brasil, que tem um território imenso, né, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quinto Uhum. mais extenso do planeta em área. Então nós temos uma diversidade nas características naturais muito grande, tá? Desde a questão de relevo, questão hidrográfica, climática, vegetativa. Então, o nosso país é um país com mega diversidades. Então, vamos fazer essa viagem pelo território do nosso país. Bom, formas do relevo. Bom, gente, aqui nessa imagem nós podemos ver diferentes formas do relevo, né? Nós temos aí as montanhas, que são as partes mais elevadas do relevo, né? As cordilheiras. O que é uma cordilheira? É um conjunto montanhoso, tá ok? Cordilheira é um conjunto montanhoso. Uma montanha é a maior elevação do relevo, né? Professor, para mim tá É, na primeira imagem aqui ainda. e é uma montanha para ser considerada montanha acima de 4.000 metros de altitude. Aí nós temos essa formação aqui chamada de serra. Serra já é um conjunto formado principalmente de áreas planálticas, tá ok? Porque os planaltos nós vamos observar não pela etimologia da palavra plano alto, mas o planalto ele pode ser bastante acidentado, tá? Mas predomina o processo de desgaste, tá? Aí nós temos também as colinas, que são partes do planalto onde já apresenta ó, um desgaste já arredondado. Aí nós temos as planícies, que são áreas mais baixas do que os planaltos, tá? As planícies, elas são formadas aí pela presença geralmente de um rio ou do mar, tá? E na planície vai se formar o que nós chamamos de vale, que é um processo aí que estão de áreas mais rebaixadas, juntamente com o que nós denominamos de depressão. Depressão são aquelas áreas mais rebaixadas em relação às vizinhas, que também pode ser devido à movimentação de placas, pode ser também devido à formação, devido a o rio com milhões de anos, aí vai formando essa área bem mais rebaixada. Beleza? Bom, com relação ao Brasil e o seu relevo, nós temos aqui no nosso país três tipos de formação de relevo, né? Três tipos de formas. Nós não temos aqui no Brasil as chamadas áreas montanhosas. Nós temos as depressões, as planícies e os planaltos. No mapa aqui vocês podem observar, inclusive o ponto mais elevado do território brasileiro está aqui, ó, onde está representando aqui com o número 6. Onde é esse número 6? Está aqui, ó, Planaltos Residuais Norte Amazônico, tá? Ou Planalto das Guianas. É onde está justamente o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do território brasileiro, com um pouco mais de 14.000 metros de altitude, tá? Então, essa área aqui, ó, nós vamos observar uma área é, de planície e que vai formando uma depressão, tá? Aqui na realidade é formado pelo rio Amazonas e seus afluentes. E aí nós vamos observar que com o tempo essa planície também vai formando essas áreas mais baixas. Aí nós temos aqui, ó, outros planalto. O que predomina no relevo brasileiro, pessoal, são áreas de planalto, tá? Planaltos é que abrange boa parte do nosso território. Então aí nós temos aqui o chamado Planalto Central, que é o Planalto brasileiro, e aí pelo mapa vocês podem observar as denominações dadas pelo autor aqui, no caso, Jurandir Rossi, tá? Esse geógrafo, tá? Esse mapa é de 1990 e que representa o Brasil e as suas unidades de relevo, sendo que vocês fiquem atentos com relação a isso. O Brasil, nós temos três formas de relevo: os planaltos, as planícies
e as depressões. Bom, sobre a hidrografia brasileira. Bom, gente, o Brasil ele é um país que é rico na parte hidrográfica, principalmente com relação às maiores bacias hidrográficas do planeta. Nós temos as duas maiores se encontram aqui no território brasileiro, que é a bacia hidrográfica amazônica, tá? Inclusive o nome da bacia é o nome do principal rio que forma essas bacias, tá? Então, a maior bacia hidrográfica do planeta é a bacia amazônica, ela é uma bacia internacional. Por que ela é internacional? Boa pergunta. Porque ela, além de abranger boa parte do território brasileiro, quase a metade, ela abrange também partes aqui de outros países da América do Sul, né, como as Guianas, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, tá? Então, a bacia amazônica, ela é uma bacia realmente que tem o rio mais extenso do planeta, o rio Amazonas, e também o mais volumoso. Outra bacia maior, a segunda maior bacia do planeta, é a bacia Platina, que é formada pela bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Todas essas aqui elas se encontram, tá ok? Que no caso aí vai desaguar lá no extremo sul, no extremo sul não, lá mais ao sul entre a Argentina e o Uruguai. Aí nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia, essa aqui é a maior bacia totalmente em território brasileiro. As duas maiores bacias aqui são a Amazônia e a bacia Platina, formada pelo Paraguai, Paraná e Uruguai. Só que elas são bacias internacionais, elas se estendem para outros países aqui. E a bacia do Tocantins-Araguaia não, ela é totalmente do território brasileiro. Inclusive os rios que nascem aqui no nosso município aqui de Posse, eles vão ser tributários do rio Tocantins, que vai juntar-se com o rio Araguaia e formar essa bacia hidrográfica. Outra bacia importante no território brasileiro é a bacia do São Francisco. Por que ela é importante? Porque o principal rio, no caso, é o São Francisco. Ele nasce no sul de Minas Gerais, aqui na Serra da Canastra, e vai em direção ao sertão da Bahia, desaguando aqui entre Alagoas e Sergipe no Oceano Atlântico. Essa bacia ela tem uma importância muito grande porque ela drena a área mais seca do território brasileiro, tá? Então, essa tem uma importância de forma significativa. E essas outras bacias são consideradas secundárias. A bacia do Atlântico Norte Ocidental e do Atlântico Norte Oriental, a bacia do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul. Essas são bacias menores, tá? Essas que eu falei, Amazônia, Paraguai, Uruguai, Paraná, Tocantins, Araguaia e São Francisco são consideradas as principais. Agora vamos ver mais algumas características da hidrografia brasileira. Então, características gerais. Predominância de rios que apresenta o regime pluvial, isto é, regime de um rio é como ele é abastecido com água. Então, a maioria das nossas bacias hidrográficas, dos rios aqui no nosso país, ela tem essa característica de depender das águas das chuvas. Então, se acontecer um período de chover pouco, pode influenciar na questão, principalmente do reservatório das hidrelétricas. Bom, podemos falar que a bacia amazônica ela é mista, porque além das águas das chuvas, também recebe a água do derretimento de neve lá da Cordilheira dos Andes, tá? Por isso que ela é considerada uma bacia com regime misto. Predominâncias de rios de drenagem exorreica. Drenagem exorreica quer dizer aquela em que os rios terminam desaguando no mar, no oceano. Então, todos os rios brasileiros eles vão correr em direção ao oceano, tá? O oceano, no caso, o Oceano Atlântico. Uns vão em direção ao norte do país, outros vão em direção ao sul, outros em direção ao leste, mas todos eles vão desaguar no Oceano Atlântico. Outra característica, predominância de rios de planalto. Então,
como eu falei, como o relevo brasileiro predomina planalto, então a maioria dos nossos rios é de planaltos, tá? E aí vem aquilo com relação ao aproveitamento desses rios, daqui, que é outra característica. A ocorre subaproveitamento do potencial dos rios brasileiros, tanto para a navegação quanto para o potencial hidráulico. Os rios de planalto são ideais para o aproveitamento da questão hidráulica, quer dizer, produzir energia elétrica. Então, com isso, o Brasil, boa parte da nossa energia elétrica vem justamente desse potencial hidráulico. Então, subaproveitado, quer dizer, é porque o aproveitamento é muito pequeno, principalmente para a navegação. Então, os rios e planícies, que são ideais para a navegação, o Brasil utiliza muito pouco. E é um meio de transporte muito barato, que deveria ser investido mais na construção aí das chamadas hidrovias, né? Termina fazendo com que pagamos por um preço de um meio de transporte mais barato. Então, o ideal seria esse. Bom, gente, com relação à questão climática no Brasil, o Brasil apresenta uma diversidade climática muito grande, porque a sua grande extensão no sentido norte-sul faz com que a latitude brasileira termine tendo terras tanto na zona tropical ou intertropical, como também na zona temperada ou subtropical. Então o Brasil apresenta, clima equatorial, tá? Que é um equatorial que tem a característica de ser quente e úmido o ano todo. Praticamente não tem período seco aqui, não é comum, tá? Mas pode acontecer em uma área ou outra um período de seca e já é um problema sério. Aí nós temos aqui, no caso do clima equatorial úmido, a presença da floresta amazônica, que nós vamos falar um pouquinho depois sobre a vegetação. Aí tem o tropical semiárido, que esse tropical semiárido é aqui no interior do sertão da região nordeste. Então, o clima tropical semiárido não é em toda a região nordeste, é em parte da região, tá? É onde tem a problemática da seca no nosso país. Clima subtropical é o clima onde apresenta as menores temperaturas aqui no nosso país, fica no extremo sul, pegando aí os estados da região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma parte de São Paulo, tá? Apresenta as 4 estações do ano bem definidas e tem isso, é uma característica de um clima que apresenta as menores temperaturas. O clima tropical, também chamado de tropical tipo ou semiúmido, aqui onde inclusive a cidade de Poços, o estado de Goiás, onde nós estamos, que é o clima que apresenta e tem como característica as 2 estações do ano bem definidas, que é o verão chuvoso, que é o período que nós estamos agora, e o inverno seco, quer dizer, são essas 2 estações que ficam de forma mais clara, mais nítida com relação à questão desse tipo de clima, tá? E o clima tropical atlântico, que é esse que vai margeando o Oceano Atlântico, tá? Que também ele tem como característica ser um clima tropical úmido, bastante chuvoso. E o tropical de altitude, em algumas áreas aqui da região sudeste, do extremo norte da região sul, então, devido à questão de a presença de serras, a altitude termina influenciando na questão climática. Bom, gente, então aqui nesse mapa mental, ele traz aqui para vocês algumas características justamente da questão climática no Brasil. O clima equatorial sofre a ação das massas de ar equatorial, que ela é uma massa de ar quente e úmida, tá? Tanto a formada no continente como a formada no oceano. Isso faz com que as chuvas aí praticamente seja o ano todo, tá? Reduzindo o que nós chamamos de amplitude térmica, isto é, a diferença entre a maior e a menor temperatura. Então, nesse tipo de clima, ele é quente e úmido o ano todo. Já o clima tropical, que é esse aqui, que está na parte mais central do Brasil, ele é um clima que apresenta temperaturas elevadas e uma amplitude térmica também elevada. Olha, que ele pode chegar a 5 graus, 5, 7 graus aí no período mais, vamos dizer assim,
mais frio e pode chegar próximo de 40 graus no período mais quente. Então, é aquilo que eu falei, é onde predomina, aqui é onde está a cidade de Posse e todo o estado de Goiás e parte do Tocantins, do Mato Grosso do Sul. Então ele tem como característica apresentar uma estação chuvosa, que é o verão, e o inverno seco. Tá? O clima subtropical, como já falei, ele sofre a influência da massa polar atlântica, então apresenta as médias de temperatura menor do nosso país. Tem uma amplitude térmica muito elevada, então no período quente lá no sul, temperaturas podem chegar próximas aí dos 40 graus, mas no inverno pode chegar a temperaturas abaixo de 0 graus, como já comprovou, inclusive com a presença aí de geadas e pode chegar também a nevar, tá? O clima tropical semiárido, como eu falei, é o clima mais seco do Brasil. Ele ocorre aqui no interior da região Nordeste, e onde ocorre o que nós chamamos, foi denominado de polígono das secas, tá? Porque aí, devido a sua extensão, né, o formato dessa área que abrange, então as temperaturas são elevadas, é onde há escassez de chuva e elas são mal distribuídas. Olha só, enquanto nós temos aqui aí em torno de 5, aí estourando aí 6 meses de período mais seco aqui onde nós estamos, no sertão da região Nordeste pode acontecer de 9, 10 meses de seca, e essa seca ainda pode ser prolongada devido a influências aí de fenômenos como o El Niño. Tá? Então essa região aqui, a influência da massa polar atlântica é a que provoca a chuva, que é uma massa de ar formada no Oceano Atlântico, ela traz chuva. Mas devido à questão de algumas barreiras naturais, como a Chapada Diamantina e a Serra da Borborema, isso pode influenciar nessas chuvas mais no interior do estado. O tropical de altitude, como eu falei, aqui nessas regiões serranas do Sudeste e Sul, aí nós vamos observar aí que temperaturas mais elevadas, porque quanto maiores as altitudes, menores as temperaturas. Então elas terminam sofrendo essa influência da altitude, tá? E aí também nós vamos ver a presença dessa massa tropical atlântica, que elas terminam provocando chuvas mais intensas, e ocorre também a presença de geadas, porque uma massa polar atlântica, ela chega a atingir também essa parte do território brasileiro. E o clima tropical atlântico ou tropical úmido, ela compreende a faixa litorânea aqui, ó, essa região, que ela justamente ela faz com que a presença da massa tropical atlântica ela seja muito significativa. Então, as chuvas aí são muito intensas durante o ano todo e também faz com que a amplitude térmica não seja tão grande. Sobre a questão da vegetação. Gente, a vegetação está relacionada com a questão climática, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a floresta amazônica, onde predomina o clima equatorial úmido. O cerrado, aqui no interior da parte central do Brasil, onde predomina o clima tropical típico, semiúmido. Aqui nós temos o Pantanal Mato Grossense. Então, o Pantanal Mato Grossense é numa área de planície, né, alagada principalmente pelo rio Paraguai. Então, ele faz dessa formação vegetal um mosaico vegetativo, com variedades vegetativas da floresta amazônica, do cerrado, da vegetação da caatinga, então é muito grande. Olha só, caatinga é o nome indígena que significa vegetação esbranquiçada. A caatinga ela vai surgir aonde? Aonde predomina o clima tropical semiúmido. Semiúmido não, semiárido, desculpa. Clima tropical semiárido, surgimento da caatinga, que é uma vegetação que devido já adaptada ao período de seca, ela fica com a coloração esbranquiçada, como se fosse uma vegetação morta, mas na realidade, quando começam as chuvas, ela muda de cor. Aí nós temos aqui, no clima tropical úmido, no litoral, a região onde predominava aí a Mata Atlântica, que infelizmente
foi quase toda ela já dizimadas aí desde o período colonial, mas também com a expansão das cidades, a expansão das atividades econômicas. A Mata Atlântica hoje, em relação à sua área original, em torno de 7%. Aí nós temos ainda vegetação litorânea, né, principalmente mangues, né, que são restingas, que são vegetações típicas dessa área do litoral brasileiro. E mais no extremo sul nós temos duas formações vegetais, que é a Mata dos Cocais, essa aqui, que está sendo representada pela coloração roxa, e a vegetação de pampas, também chamada de Campanha Gaúcha, no extremo sul do Brasil. Então, a Mata dos Cocais também já foi bastante alterada, né, chamada de Mata das Araucárias, foi bastante modificada. E a região lá dos Pampas, né, que é uma vegetação, em alguns países chamamos de pradarias, aqui chamamos de Campanha Gaúcha, é uma vegetação que predomina mais as chamadas gramíneas. Bom, e aqui nesse mapa mental está mostrando justamente a questão das características da formação vegetal. Então, floresta amazônica, né, abriga milhões de espécies, é a maior biodiversidade do planeta, mas o solo é pobre, a floresta praticamente vive da própria floresta. Outra riqueza biológica muito grande é o Pantanal Mato-Grossense, está numa região de planície alagada, apresenta uma vegetação de transição, né, como eu falei, tem espécies da floresta amazônica, do cerrado, da caatinga, da Mata Atlântica, então é muito diversificado. Os campos sulinos é justamente a região de pampas que eu falei, também chamada de pradarias, tá? Aqui o desenvolvimento da agricultura é muito forte. A Mata das Araucárias, que é também chamada mata dos Pinheiro do Paraná, então a cobertura vegetal já modificou bastante também devido à expansão da agricultura, da pecuária, do extrativismo madeireiro, tá? Então já foi bastante modificado. E a Mata das Araucárias, ela já é pobre em termos de diversidade biológica. A Mata Atlântica, tá? Então, essa Mata Atlântica também é considerada uma das mais ricas em termos de diversidade, de variedade de espécies, tá? Caatinga, só que, como eu falei há pouco tempo, a Mata Atlântica já praticamente foi quase toda devastada. A Caatinga, né, a vegetação que vai apresentar aí aonde? No interior da região nordeste, num clima de tropical semiárido, plantas xerófilas adaptadas a pouca quantidade de chuvas, tá? Solos rasos e pedregosos, e corresponde aí a aproximadamente 10% do território brasileiro e está expandindo, infelizmente, tá? Aí nós temos as formações litorâneas, que são os mangues, restingas, que são formações aí que apresentam uma riqueza em termos de biodiversidade muito grande, que é o encontro das águas dos rios com o mar, tá? Vai apresentar essa vegetação que vem sendo muito sofrendo degradação devido à poluição dos rios e à presença próxima de cidade. Gente, chama a atenção isso aqui, as mata dos cocais. A Mata dos Cocais é uma área de transição. De um lado nós temos a floresta amazônica, do outro a caatinga. É uma vegetação que predomina espécies de palmeiras, com destaque para o babaçu e a carnaúba. Aí essa região é uma região também que vem sofrendo com a expansão da atividade agropecuária. Bom, gente, então essas formações vegetais vêm sofrendo esses impactos ambientais que chamam a atenção da redução da biodiversidade devido à destruição da formação vegetal original, degradação do solo provocado nessa imagem aqui, está mostrando a questão da mineração, aquilo que foi lá em Brumadinho, quando aquela represa estourou e contaminou rios, contaminou a destruição de forma bastante significativa, né?
a degradação do solo também pela atividade agrícola, também degradação de corpos de água, né? Então aqui a presença, a questão do lixo, da agricultura, do assoreamento, tudo isso vem provocando problemas muito sérios com relação à questão dos corpos de água, quer dizer, de rios, de lagos, até mesmo dos oceanos. E isso vem provocando alterações climáticas, o desmatamento observado aqui, as queimadas, tudo isso aí tem uma influência de forma muito significativa na questão das alterações climáticas. Então, quando muda o período chuvoso, quando aumenta as chuvas ou diminui, muitas vezes está relacionado com essas atividades provocadas pelos humanos. Gente, aqui chega o final da nossa aula, agora a dica é reforço aí com a leitura do livro, né, didático, com mais pesquisa aí sobre essas características do território brasileiro. Mas deixa esse pensamento aí para vocês. Pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, o seu sonho vai se realizar, ok? Então, pessoal, sim, né, hoje o que é um sonho pode se tornar realidade, vai depender do compromisso, do esforço, da dedicação de cada um. E através dos estudos, eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. Beleza, gente? Tchau, até a próxima aula.